Olá, diretamente dos estúdios da TV Ideal, está começando o Pergunte ao Red Hunter, o programa que vai esclarecer suas dúvidas relacionadas à carreira. E para completar o nosso hall de oportunidades de carreira, hoje falaremos sobre São Paulo. Será que realmente é aqui, na cidade da garoa? Hoje já não tem tanta garoa assim, que se encontram os melhores empregos? Como está São Paulo? Como anda a sua evolução? E mais ainda, já que estamos falando em oportunidades, qual é a tendência desta grande metrópole com relação ao desenvolvimento de carreira? Nós vamos saber tudo isso com os convidados Bernardo Entchev, vice-presidente da Bern Entchev Human Capital, e Matias Henrique Klink, consultor da Ecosocial. Se a gente tem uma primeira pergunta de um telespectador, vou pedir para você me ajudar. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Meu nome é Ana Paula, eu sou supervisora financeira. Carlos, São Paulo ainda oferece os melhores empregos? E aí, Matias, São Paulo ainda oferece os melhores empregos? O que você responderia? Olha, o que eu tenho percebido nos meus trabalhos nas organizações, São Paulo ainda oferece sim. Né? Ela oferece as oportunidades e os grandes trabalhos. Se a gente falar em carreiras mais tradicionais de executivo, né? Logicamente... Quais são as carreiras mais tradicionais? Pessoas que passam desde analista, depois se tornam coordenadores, gerentes, diretores. Um diretor, um vice-presidente, né? E que tem uma educação formal, né, de faculdade, de pós-graduação, depois um MBA. Então, São Paulo ainda é a que traz isso. Bernardo, você concorda com isso? Depende do que você imagina que é o melhor emprego. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso ser um diretor em Curitiba, já que você é um expert de Curitiba? Com certeza. Eu posso ser um vice-presidente em Curitiba? Eu posso esperar ter uma carreira até vice-presidente em Curitiba? Tem, porque hoje você tem, não só em Curitiba, mas em todo o Sul e tem em outros lugares, Rio de Janeiro, em outros estados, você tem matrizes de empresas onde ficam locados os presidentes, os vice-presidentes e os diretores. Então, não quer dizer obrigatoriamente que a carreira é obrigatório você passar por São Paulo. Né? Eu não considero isso. Você está dizendo que não é obrigatório? Não então. é obrigatório. Né? Você pode ter uma carreira internacional saindo a partir de um banco, de uma montadora ou de outro tipo de indústria, vindo diretamente de outro estado. Né? Claro que uma passagem por São Paulo ainda abrilhanta o currículo, é claro, pelos desafios que existem aqui. Né? Eu costumo dizer que o profissional de São Paulo, desde criancinha, ele é treinado, porque até para ir para a escola tem uma logística. Então, para você se locomover na cidade, para não chegar atrasado, os seus compromissos. Então, você já é treinado até instintivamente nesse sentido. Estamos mudando um pouquinho o foco da conversa. Então, você está me dizendo que, veja bem, você falou abrilhanta o seu currículo. Então, você está me dizendo que o fato de viver e trabalhar no caos de São Paulo, isso garante uma experiência maior para um executivo, para um diretor, para ele virar um presidente? É isso que você está me falando, Bernardo? De certa forma, sim, porque você, imagine a quantidade de flexibilizações, a adaptabilidade que você tem que ter numa cidade como essa. Você tem que se adaptar a situações novas a cada dia. Trabalhar em São Paulo vai virar uma competência, é isso? Poderia ser encarado desse sentido. Mas eu ainda não te respondi a primeira pergunta. Por favor. Então, o melhor emprego, né? Depende do que você considera como melhor emprego. Então, é alto salário, é posição hierárquica, é qualidade de vida ou é a junção de todas essas coisas? Então, você pode ter a junção de todas essas coisas em outro estado, não necessariamente em São Paulo. Já pode? Já, com certeza já. Então, São Paulo virou uma grande alternativa, mas não, você falou a palavra, não é mais obrigatório, é isso? Não é mais obrigatório. Tá ótimo, então. Inclusive, eu acho que tem uma questão muito importante. Às vezes, para chegar até São Paulo, o executivo tem que ter passado por outras oportunidades. Né? Tem que ter uma mobilidade, tem que ter encarado, às vezes, uma linha de produção ou uma empresa no interior do Brasil. E interior, quando eu digo, realmente tão longe quanto a gente possa imaginar. Ou, inclusive, outros países, né? E não é, quando a gente pensa, Europa. Alguns também do leste europeu, para que depois ele esteja preparado para assumir aqui em São Paulo também uma posição mais alta. Você está falando muito parecido com o que o Bernardo falou, Matias, ou seja, não ache você que você vai chegar só porque você foi gerente em outra cidade, você vai chegar aqui como diretor e vai achar fácil, se adaptar fácil, é isso? Isso, e mesmo que seja alguém que é de São Paulo, às vezes tem que fazer um trânsito por outros locais do Brasil para poder depois assumir aqui. Perfeito. Mais uma pergunta dos telespectadores, vamos ver? Meu nome é Marta Castro, sou gerente financeira. A minha pergunta para o Carlos é, o que mais atrai os executivos para São Paulo? Bernardo, o que mais atrai os executivos para São Paulo? O que você está fazendo? O que mais te atraiu aqui, Bernardo? Mercado, né? A concentração das empresas aqui é muito grande, né? Então, há uma diferença entre você ter uma concentração grande e você ter um monte de oportunidades. Porque junto com essa concentração grande, você tem uma concorrência enorme também.
Estamos falando de volume, então. De volume. Certo. Então, o aspecto volume em todo mundo que quer desenvolver a sua carreira ou desenvolver a sua empresa, claro que tem um peso. Então, é uma questão de market share. Então, quer dizer, São Paulo é responsável por uma grande fatia dos investimentos. Então, gostei do que você falou. Você falou é uma questão de market share. Sim. Não é simplesmente uma questão de obrigatoriedade, como você falou no primeiro bloco. É mais volume, mais oportunidades. É mais volume, mais oportunidades. Matias, é por aí mesmo? É por aí mesmo. Eu acredito que com maior volume cria-se também uma grande, como que eu posso dizer, uma grande especialização e uma grande sofisticação desses executivos. Uma vez que eles têm que competir, né? Como o Bernardo disse, essa competição faz com que eles se preparem melhor e com isso a gente garante uma sofisticação. É um executivo que está preparado para ir para qualquer lugar do mundo e fazer muito sucesso.